Bem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra dessa noite e o tema que eu trouxe é um tema que é bem atípico, porque ele nunca é tão pessoal. É esse tema aí. É uma fala para as mulheres hoje, né? Aí os homens assim, então a gente pode ir, pastor, né? Precisam ficar. O nosso dia amanhã no futebol, né? Então, assim, o que eu vou pedir é que as mulheres, homem, não repita isso porque, né, não vai ficar legal para você. Então, as mulheres vão falar o tema de hoje. É um tema longo, mas que falam 5 verdades tão absolutas, né? Então, eu vou dar o sinal para vocês e as mulheres, da maneira que deram as boas-vindas a Heloísa, tá? Vocês falem forte também o tema, né? Agora. E os homens dizem amém? Vocês acreditam nisso que vocês acabaram de declarar, né? Acreditam, vocês são realmente tudo isso. Não é que nós não sejamos também cooperadores, singulares, filhos amados, mas hoje nós queremos trazer uma palavra para o coração, especialmente das mulheres. E um texto que vai ser projetado é Mateus capítulo 27, 55 e 56, que diz assim: muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos direto ao assunto hoje. Vamos direto ao ponto. O texto que nós estamos vendo aqui está projetado. Pode colocar ele. Ele diz assim: muitas mulheres estavam ali. Esse aqui é o momento da crucificação de Jesus. Muitas mulheres estavam ali. E eu quero fazer um primeiro destaque. Não eram poucas mulheres, eram muitas mulheres. Embora o texto mencione 3, mas eram muitas mulheres. Um número considerável que talvez o evangelista não conseguiu ou não viu a importância de ter que destacar quantas estavam ali. Mas eram muitas mulheres. Segundo destaque, elas estavam ali. Elas estavam lá. Fazendo o quê? O que é que essas mulheres estavam fazendo? Elas estavam vendo. E elas estavam sofrendo com todos os atos da crucificação. Aquelas mulheres estavam contemplando a dor, a angústia, o sofrimento daquele homem que andou com elas, que ensinou-as. Mas uma pergunta precisa ser feita nesse momento. Cadê os meninos? Cadê os homens corajosos, destemidos? Cadê o Pedrão, que disse, eu vou com o Senhor até a morte? Cadê ele? Cadê cada um dos outros? Um dos evangelistas, apenas um deles, menciona que João, o discípulo amado, em um determinado momento da crucificação, ele estava lá com Maria, a mãe de Jesus, ao pé da cruz. Mas cadê os outros? Não somente os 11, mas Jesus tinha muitos outros discípulos. Cadê essas pessoas? Sabe o que aconteceu? Eles fugiram. Eles se dispersaram.
Não foi porque eles não suportassem ver aquela agonia e o sofrimento de Jesus. Não foi por isso. Pedro é uma representação de todos eles. Quando Pedro fala, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço, eu não sou amigo dele, Pedro está falando em nome do grupo, porque o grupo some. Mas as mulheres estavam ali. Esse texto que lemos também traz uma outra ênfase. Diz que elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Essas mulheres que estavam lá, elas seguiam Jesus desde a Galileia. Jesus está morrendo na Judeia, em Jerusalém, que é a capital de toda a Palestina, a cidade mais importante, onde está o templo. Eles estavam em Jerusalém, as mulheres, muito longe da Galileia. Observe, irmãos, esse destaque do texto. Elas seguiam e serviam a Jesus. Elas o quê? Essas mulheres estão dando um grande exemplo, porque muitos querem seguir, mas não estão dispostos a servir. Você é discípulo de Jesus? Sim, sou. Vai morar no céu? Vou. Você é dele? Sim, ele é meu Senhor. Eu sigo, mas seguir e servir são duas coisas diferentes. Agora observe, desde a Galileia, essas mulheres estão acompanhando e seguindo Jesus desde a Galileia. Isso significa, sabe o que, irmãos? Uma distância de aproximadamente 200 quilômetros. Cafarnaum, onde Jesus morou por um tempo, até Jerusalém, dá aproximadamente 200 quilômetros. Foram diversas idas e vindas de Jesus, da Galileia para Jerusalém, de Jerusalém voltando para a Galileia. Uma única ida e volta significavam 400 quilômetros. Andando. Essas mulheres que seguiam e serviam a Jesus, gastaram certamente muitos pares de sandálias naquelas terras áridas e empoeiradas da Palestina. Pois era comum, no ministério de Jesus, mulheres estarem seguindo, servindo o Senhor. Em longas jornadas. Queridos, a gente percebe que as mulheres, elas ocupam um lugar muito importante no ministério de Jesus. Aí eu digo, somente aquelas mulheres lá do passado? Não. Toda mulher que é discípula do Senhor Jesus, e hoje vocês declararam que vocês são, né? Tudo aquilo. Então vocês são discípulos de Jesus, vivendo em um outro palco da história, em um outro momento da história. Vocês são outras personagens, quando comparada com aquelas mulheres, mas o Senhor é o mesmo. Porque a própria palavra diz que Ele não mudou, porque Ele é o mesmo ontem, no passado, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Então, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo um potencial muito grande de mulheres que estão seguindo e servindo a Jesus, como aquelas mulheres estavam. Então, as mulheres ocuparam um espaço importante, significativo no ministério de Jesus e continua ocupando hoje. E eu digo, irmãos, ai de toda a comunidade de fé, seja ela IPI, IPR, IPB, Assembleia de Deus Batista, se não fosse o contingente feminino de mulheres que arregaçam suas mangas e faz muita coisa acontecer.
Eu vou dar um breve testemunho. Não sei se em alguma outra comunidade que você passou isso também acontecia ou acontece. Na IPI, há muitos anos atrás, não tantos, mas algumas décadas atrás, existia o Ministério de Homens chamado Varonis, que era no Brasil todo, e existia as SAIs, Sociedade Auxiliadora de Senhoras. Não é isso, dona Erenice? Dona Erenice, Dona Ubelina, sabem bem desse tempo, né? E outras talvez. Então você tinha os varonis, que eram os homens, e as SAIs, que eram as mulheres. As mulheres botavam a igreja em movimento. Fazia moer a coisa, acontecia. Para juntar os varonis era uma luta, meu Deus, era uma batalha. Congresso de mulheres, de homens, era uma luta. Aí, um presidente da igreja, uma pessoa no passado, disse assim, vamos juntar tudo. Juntar os homens e as mulheres e formar uma única força na igreja. A proposta era legal. Chamava de forças leigas, ou sociedade de adultos. Agora não eram mais as mulheres trabalhando sozinhas, nem os homens sozinhos. Agora vamos trabalhar juntos. Se alguém adivinhar o que aconteceu, eu dou um saco de pipoca depois do culto. O trabalho das mulheres acabou. Aquela força acabou. Hoje está tentando se resgatar ministérios de mulher, ministério de homens e tal. Mas o que eu quero dizer é que as mulheres sempre foram e continuam sendo muito importantes, decisivas, estratégicas no ministério de Jesus. Jesus se sentiu tão acolhido pelas mulheres que certa vez ele estava numa casa e alguém disse, tua mãe, tuas irmãs e teus irmãos estão aí, querem falar contigo. Aí Jesus disse, minha mãe e minhas irmãs, mas eu vou falar só com essa, minha mãe e minhas irmãs são as pessoas que fazem a minha vontade, e fazem a vontade do Pai. Ele se sentiu tão acolhido por tantas mulheres que eles as consideravam como mães e irmãs para ele. Maria Madalena, que está aqui, olhando essa crucificação, ela foi liberta por Jesus de 7 demônios. Essa mulher era muito grata por isso. Ela disse, olha, agora eu vou seguir esse homem, vou seguir esse mestre. Joana, que o texto fala, mulher de Cusa, administrador de Herodes. E Susana e muitas outras mulheres ajudavam a sustentá-los. Sustento realmente financeiro para o ministério de Jesus. Algumas dessas mulheres eram de origem nobre. Mulheres que tinham posses. E elas passaram a seguir Jesus e andar com ele desde a Galileia até a Judéia. Lembra? 200 quilômetros para ir, 200 para voltar. Lá estavam essas mulheres. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. E existe também outras 2 mulheres não identificadas, que fez a mesma coisa, ungiu Jesus com perfume caro. A mulher samaritana levou várias pessoas a acreditar em Jesus através do seu testemunho de transformação. Foram as mulheres as primeiras a testemunharem a ressurreição do Senhor. Que privilégio. E aqui, com as minhas conjecturas e reflexões, eu imagino o seguinte. Como se Jesus estivesse dizendo, isso não está na Bíblia, tá? Eu estou aqui imaginando. Jesus dissesse assim, vocês mulheres, não me abandonaram no momento mais doloroso do meu ministério. Vocês estavam lá, na hora mais cruel, na hora da minha morte.
E aí Jesus continua: vou dar um presente para vocês. E esse presente é um privilégio. Vocês, mulheres, serão as primeiras a me verem ressuscitado. Na hora da dor e da morte, elas não arredaram o pé. Que privilégio, que presente elas receberem do Senhor. O apóstolo Paulo mencionou diversas mulheres como apoiadoras do seu ministério. Inclusive, algumas delas arriscaram as suas vidas para preservar a vida do apóstolo. Paulo menciona uma mulher chamada Febe. Ela foi fundamental no apoio financeiro e logístico na igreja que estava começando, e especialmente na igreja de uma cidade chamada Cencreia. Priscila foi elogiada por Paulo por arriscar a vida dela em favor do apóstolo. Lídia foi uma comerciante de púrpura da cidade de Filipos, e ela cedeu a sua casa para que a igreja se reunisse. Júnia, outra notável, e a Bíblia fala, Paulo fala, que ela foi uma mulher notável entre os apóstolos. Ela se destacava entre os apóstolos por causa da obra do Senhor na cidade de Roma. Evódia e Sintique lutaram juntas, o apóstolo Paulo fala, com ele na pregação do Evangelho. E muitas outras, Paulo se refere, Pérside, Júlia e tantas outras mulheres. Elas não eram apenas seguidoras passivas do Evangelho, mas líderes ativas, que foram instrumentos de Deus para a estruturação e expansão da igreja nos primeiros séculos. Podemos dizer que Paulo colocou em prática um princípio que Jesus estabeleceu. Paulo foi um imitador de Cristo. Ele não diz isso? Eu sou o imitador de Cristo. Então ele colocou em prática aquilo que Jesus fez com relação às mulheres. Se é fato que Cristo deu um lugar de destaque às mulheres em seu ministério, Paulo, sendo imitador de Cristo, ele fez do mesmo modo. Não poderia ser diferente. Em seu ministério público, Jesus impediu um feminicídio. Um feminicídio coletivo. Lembram dessa história? Quando a ele foi apresentada aquela mulher, sem nome, mas apenas com a alcunha de mulher adúltera. Levaram essa mulher que foi apanhada no ato em adultério, e, portanto, transgressora da lei, e a lei realmente dizia que ela deveria ser morta por apedrejamento. Só que a mesma lei que fala isso para a mulher, a mesma fala também para o homem. Que o homem que fosse apanhado em adultério deveria ser morto por apedrejamento. E cadê o homem que os fariseus não levam? Essa mulher, cadê o homem? Tem uma música que eu acho linda, que ela retrata poeticamente e profundamente um diálogo imaginário entre Jesus e a mulher pecadora, naquele momento. Depois que todos acusaram, e Jesus disse, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Aí Jesus pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê eles? Aí ela diz, Senhor, ninguém me condenou. Aí agora sim, esse diálogo poético, as palavras como se Jesus estivesse dizendo para aquela mulher. É uma música. Eu quase me atrevi a cantar a lapela, mas eu vou ficar quieto, tá? Jesus falou assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Aí ele fala, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Segue o teu caminho. Segue o teu destino.
e abandona a vida que te fez pecar. Deixa, se preciso, todos os teus amigos e jamais esqueça, leva Deus contigo. Ele é tua força, Ele é teu abrigo e estará contigo, pode confiar. Aí a mulher fala para Jesus: Senhor, não posso compreender o que eu acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces perdão? Senhor, não posso merecer o que eu acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me oferece o teu perdão. E a mulher continua: Senhor, eu te agradeço. Eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo o que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre. Nós estamos falando de mulheres da Bíblia que Jesus deu a elas uma importância muito grande, um valor muito grande. E elas fizeram a diferença. Elas eram gratas pela libertação que receberam, pela cura que receberam, pela transformação que receberam. Agora eu quero saltar desse tempo da história para um outro momento. Uma outra página da história que fala de mulheres. E eu quero que vocês conheçam, alguém talvez já conhece, Lotte Moon. Ela viveu naquele tempo. Olha só, essa mulher, ela foi missionária batista americana na China. Ela é famosa por ou conhecida por sua dedicação de décadas vivendo entre os chineses. Agora vejam só, essa mulher morreu de desnutrição e de exaustão ao compartilhar sua própria comida com os famintos. Uma mulher cristã, uma missionária. Ela morreu, Aline, de desnutrição, porque ela preferia, com a pouca comida que tinha, alimentar um faminto do que se alimentar. Uma outra mulher, Elizabeth Elliot, viveu naquela época, de 26 a 2015. Ela é uma missionária e autora americana. Após o seu marido, Jim Elliot, ser morto pela tribo Que tribo é aquela, irmão? Guarani, do Equador. Ela, com sua filha pequena, voltou a viver nesse lugar, na mesma tribo, para compartilhar o Evangelho, demonstrando perdão profundo. Uma terceira mulher, Sophia Miller. Essa pequenininha aqui, uma alemã, missionária por 40 anos na Amazônia brasileira, entre os índios Curipaco e Baniwa. Na época, esses povos não eram alcançados, não conheciam o Evangelho, e ela foi para lá. Ela plantou dezenas de igrejas e escolas. E um destaque até hoje, que é mencionado nesse povo, a higiene pessoal e doméstica é impressionante. A alfabetização desse povo é destacada e os baixíssimos índices de alcoolismo nessas tribos. Quem falou isso foi o médico Drauzio Varela, que foi lá visitar e conhecer. Mulheres que marcaram a história e deixaram um legado. A Sophia Miller, já aposentada, morando na Venezuela,
Um dia foi onde ela morreu. Um dia um repórter estava entrevistando ela. E ela perguntou para ela, como foi o seu chamado? Ela fez, chamado? Não teve nada disso. Eu li a Bíblia, entendi e obedeci. Não precisou de um chamado. Agora, irmãos, eu quero passar para uma outra página. Uma outra página da história das mulheres. E não falar sobre isso hoje. E se nós, como comunidade de fé, dermos as costas ou negligenciarmos essa realidade, a gente está cometendo pecado. Pecado de omissão. Eu queria pedir que as luzes fossem apagadas. E eu gostaria que vocês acompanhassem atentamente essas projeções. Todas essas mulheres e muitas outras no Brasil tiveram os seus sonhos interrompidos. O sonho de cuidar dos seus filhos, o sonho e o direito de simplesmente viver, de dar seguimento à sua vida, à sua história, porque foram vitimadas por homens déspotas, homens cruéis, assassinos, que tiraram as suas vidas e muitas vezes na frente dos próprios filhos. Todos os dias, irmãos e irmãs, a gente ouve, a gente assiste, é anunciado tragédias desse tipo. Esses rostos têm nome. Dia Internacional da Mulher. A cor rosa predomina, lembranças, homenagens. Mas para essas mulheres não existe mais o Dia Internacional da Mulher. Nós não temos o direito de fazermos a nossa festa, celebrarmos, e não há nada de errado nisso, e esquecermos que essa é uma realidade tão próxima de nós. Não é justo isso. Não está certo. Sem falar da diversidade de outras violências que as mulheres têm passado. Violência emocional, violência sexual, violência no que diz respeito a assédio moral. Violência porque muitas mulheres nessa cidade estão lutando e talvez não consigam com tanto sucesso colocar o pão na mesa dos seus filhos amanhã cedo. Isso precisa
incomodar a gente. Porque essa é uma realidade perto, próxima de nós. A pergunta que eu faço e concluo essa reflexão agora é: o que Jesus diria sobre isso? O que ele falaria sobre isso? Precisa ser o que a gente vai dizer e o que a gente também vai falar. Porque nós somos imitadores dele. Não é verdade? Eu estava temendo, viu, pastor Eduardo, que depois de só festa, só festa, só festa, aí eu encerro a pregação e praticamente o culto com essa tragédia. Aí os irmãos assim, poxa, o pastor colocou... Estava tão bom, pastor, como é que você faz isso com nós? Mas se eu falasse na introdução, no meio ou no final, isso precisa chocar a gente. Incomodar, inquietar, como discípulos e discípulas de Jesus. E eu louvo a Deus pela vida dos homens que estão aqui. Eu estava refletindo sobre essa palavra e eu estava agradecendo a Deus pela vida de vocês, homens. Porque aqui, e na caminhada de vocês com Cristo, vocês têm aprendido o que é uma família, o que é um casamento, o que é uma esposa, o que é um lar, o quão duro e sacrificante é o trabalho de uma esposa, muitas delas com, nem é dupla, é tripla jornada de trabalho. E eu louvo pela vida de vocês porque isso não vai acontecer com uma mulher através de vocês. Amém, homens? Violência nenhuma contra as mulheres, porque vocês são discípulos de Jesus. A gente tem os nossos entreveros com as esposas, discorda, tal, desentendimento, mas nunca, jamais temos a permissão de qualquer tipo de violência, porque nós somos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus honravam as mulheres. Jesus honrava as mulheres, valorizava, cuidava, abrigava, aconchegava quando elas precisavam. E Jesus não tinha preocupação nenhuma de colocar em xeque, em jogo, a sua credibilidade como mestre em Israel, porque estava conversando com uma mulher em público. Deus abençoe o nosso coração, tenha misericórdia de nós. E eu quero convidar todas as mulheres que estão aqui, venham aqui à frente, por favor. Nós queremos orar por vocês, interceder por vocês. Todas as mulheres, se coloquem aqui assim, ó, de ponta a ponta. Podem subir no púlpito para ficar mais alto, ficar melhor, para não, né? Talvez não dê todas. Podem subir. Acabou a igreja, só tem mulher? Cadê os... Tá, mas estamos fracos, hein, homens? Ok? Peraí, Jair, eu não dá certo eu aqui, Jair. Eu sei. Tá, depois das fotos, eu gostaria muito que as mulheres pudessem ouvir uma canção, ela vai ser colocada ali no som. E eu quero pedir aos homens que estejam aí nesse momento em uma atitude de oração por elas, tá? Orem, intercedam, agradeçam por essas mulheres tão preciosas e valorosas. Pode soltar a canção.
Senhor amado, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor pela vida de cada uma dessas mulheres. Algumas são mães, filhas, avós, tias, irmãs e suas irmãs. Gratidão ao Senhor por cada uma delas, por elas te conhecerem, por elas fazerem parte de uma comunidade de fé, por elas serem singulares, amadas, especiais, cooperadoras, e que sobre a vida destas mulheres repouse todos os propósitos do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor planejou detalhadamente, aquilo que o Senhor desenhou minuciosamente para a vida destas mulheres, que isso aconteça com elas, Senhor. Que nenhum dos teus planos não deixe de se cumprir. O Senhor também conhece o coração dessas mulheres. O Senhor sabe de suas lutas, dos sonhos, das preocupações, das inquietações que elas vivenciam, das batalhas diárias, dos medos. E eu peço, Senhor, que elas estejam colocando agora tudo aos pés da cruz de Cristo. Que como aquelas mulheres lá no passado, elas nunca deixem de estar ao lado do Senhor. Não importa qual seja o percurso, a longura, as dificuldades, cobre, Senhor. Cobre cada uma destas mulheres com o teu cuidado, com a tua graça, com o teu livramento, com a tua proteção. Nós as abençoamos essa noite. Nós celebramos ao Senhor pela vida de cada uma delas. Mas nós também queremos agora juntos como comunidade pedir ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de tantas mulheres espalhadas pelo mundo afora, mulheres que nós conhecemos, mulheres do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, que estão nesse momento, Senhor, amedrontadas por causa de um jugo pesado, de um homem que não aceita, às vezes, o fim de um relacionamento, que se sente dono e proprietário daquela mulher. Meu Deus, tenha misericórdia dessas mulheres, preserva a vida delas. Senhor, que a gente não tenha que estar ouvindo, dia após dia, noticiários de mulheres sendo dizimadas, ó Deus, por causa da maldade do coração humano. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Mulheres que estão sofrendo hoje, Senhor, violência psicológica, violência no trabalho, violência doméstica, violência de todos os termos, violência sexual. Tem compaixão, tem misericórdia dessa multidão de mulheres que sofrem, Senhor. Que a tua graça, que o teu socorro as encontre, como a mulher samaritana te encontrou, como Maria Madalena te encontrou, como Marta e Maria te encontraram. Senhor, que essas mulheres que estão em sofrimento também possam encontrar o Senhor e terem as suas vidas mudadas e transformadas para sempre. Nós oramos e agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, mulheres queridas. Irmãos,